Olá, começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do Jornal Estado de Minas, que fala sobre os bastidores do poder e as notícias mais importantes da semana aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil. Essa edição, assim como da semana anterior a essa, é de uma semana mais curta, né? A gente vai ter o feriado agora do Dia do Trabalho, dia 1º de maio, então gravamos na quarta-feira, dia 30 de abril, e não como tradicionalmente na sexta-feira. Mas nunca falta pauta aqui para o nosso programa, afinal de contas a política em Minas Gerais está fervendo, o ano pré-eleitoral é sempre muito quente. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter de política do Jornal Estado de Minas, estou aqui acompanhado do Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo. Estamos aí para mais um programa, sempre um prazer. E hoje com duas participações especiais das repórteres de Gerais aqui do Jornal Estado de Minas, a cobertura de cidades, Mariana Costa. Tudo bem, Mariana? Olá, meninos. E a Silvia Pires. Tudo bem, Silvia? Olá. As duas já participaram em momentos distintos aqui do nosso podcast e elas vêm para poder falar de matérias especiais que foram publicadas no jornal no domingo e na segunda-feira na editoria de Gerais, mas que obviamente falam muito sobre uma questão política aqui do estado de Minas Gerais e do Brasil como um todo. Para você que nos ouve e nos assiste também no canal do Portal Uai, vou passar aqui rapidamente os temas dos nossos 3 blocos. A gente começa fazendo uma varredura rápida na situação do governador Romeu Zema aqui no estado de Minas. O governador teve seu projeto de privatização das estradas aqui do Vetor Norte sofrendo mais um empecilho no Tribunal de Contas do Estado. A gente vai falar um pouco dessa notícia da semana passada, que tem desdobramentos para essa semana. Vamos falar também da notícia da Assembleia na última terça-feira, quando foi aprovado em primeiro turno o reajuste exclusivamente aos servidores da educação, com a rejeição de emendas apresentadas pela oposição para que o reajuste salarial fosse estendido a todos os servidores. Vamos falar também sobre a matéria que a gente publicou no jornal na segunda-feira, falando sobre as agendas do vice-governador Matheus Simões, que aumentaram bastante em 2025, já nesse teor de eleição, né? O vice-governador tentando se tornar mais reconhecido do eleitorado. E vamos, de novo, falar um pouco sobre a postura do governador Romeu Zema em suas redes sociais, cada vez mais voltada para um público extra-estadual, né? Além de Minas Gerais. Dessa semana o Zema, inclusive, chegou a elogiar o trânsito de São Paulo e fez um vídeo reclamando da suposta camisa vermelha da Seleção Brasileira de Futebol. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a matéria publicada no domingo no Jornal Estado de Minas em Gerais, matéria da Mariana, que fala sobre o programa de remissão de pena a partir de um projeto de leitura das pessoas encarceradas aqui no Estado de Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre como funciona esse projeto e sobre essa dimensão, né, uma dimensão muito politizável também, que a gente pode discutir, do entendimento do sistema penitenciário como uma possibilidade de reforma social, de fato, e não apenas como uma punição. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre a matéria da Silvia, publicada na segunda-feira, a capa aqui do jornal, puxada, né, pela lei, pelo resgate de uma trabalhadora doméstica em situação análoga à escravidão, e lembrando também o dia do trabalho da trabalhadora doméstica no Brasil, que é uma discussão muito importante, porque foi tema de leis há cerca de uma década e até hoje não foi devidamente regularizada a profissão do trabalho doméstico aqui no Brasil. E em Minas Gerais existe uma força-tarefa que vem revelando cada vez mais casos em que o período escravagista do Brasil parece muito mais próximo do que ele realmente é de fato. Bom, vamos para o primeiro bloco aqui, Bruno, falar sobre a situação do governador no estado. Vamos. E acho que é importante a gente começar falando sobre a situação das estradas do Vetor Norte, né, das 3 estradas estaduais que estão em vias de privatização, que tem no TCE agora um novo capítulo, né, um novo entrave, que foi a forma como os deputados da oposição encontraram para tentar travar esse avanço do governador Romeu Zema nessa onda privatista e principalmente os pedágios aqui dentro da região metropolitana. Exatamente. Os deputados de oposição tentaram e conseguiram travar esse avanço, né? O TSE tem sido uma pedra no sapato do governador ali, né? Principalmente o conselheiro Agostinho Patrus, que a gente já sabe que tem um histórico de confrontos desde que ele foi presidente da Assembleia Legislativa no primeiro mandato. E os deputados da oposição entraram com uma representação no TCE para tentar barrar essa concessão das rodovias do Vetor Norte. A gente já tem acompanhado isso há muito tempo aqui no programa,
mas vai sempre lembrar que são as rodovias MG-010, né, a linha verde, MG-424 e a MG-800, que passa e vai de BH até Sete Lagoas. O que acontece? Esse projeto inicialmente previa 12 praças de pedágio na região, com preços variados em um trajeto curto, né, 124 quilômetros de estrada, e preços que vão de 1,40 e poucos a 5,50 e poucos. E os deputados de oposição entraram com essa representação argumentando o seguinte: grande parte dessa arrecadação prevista no projeto estava concentrado no trecho entre BH e Vespasiano, mais ou menos 53,19%. Só que nesse trecho, quem trafega ali, pelo menos 76%, recebe até 3 salários mínimos. E como a gente já tem falado, é um trecho em que as pessoas vão e voltam várias vezes no mesmo dia, porque é muito curto, muito perto, muita gente trabalha na cidade administrativa, mora em Vespasiano, tem que ir e voltar. Entraram com essa representação e o conselheiro Agostinho Patrus, relator desse processo, acolheu a denúncia e mandou suspender a licitação que estava prevista agora para junho. O que o conselheiro argumenta? Ele diz que os estudos feitos pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias priorizaram reduzir os custos do governo e aumentar a rentabilidade do parceiro privado, né, em detrimento do equilíbrio que deveria ter naquela chamada modicidade tarifária, né. Então ele mandou suspender e o governo, respondendo, disse que acatou a decisão, né, tinha que acatar, né, era uma determinação de suspensão, mas tinha uma outra questão que era, ele também pediu para o governo não publicar um novo projeto, porque o governo já estava preparando, já tinha anunciado que no sábado ia ter uma publicação nova, só que o governo também atendeu esse pedido e não publicou. Então, por enquanto, está parado. A resposta do governo é que eles estão estudando essa recomendação do TCE. E no momento que a gente grava esse programa, a gente recebe aqui informação do bloco Democracia e Luta, que é o bloco de oposição ao governador Romeu Zema. Os deputados, a Lohana França, do PV, a Beatriz Cerqueira, do PT, o professor Cleiton, também do PV, e a Bela Gonçalves, do PSOL, todos integrantes da oposição do Zema ali na Assembleia, estão reunidos no Tribunal de Contas do Estado para poder pedir que o tribunal não aceite uma eventual reformulação desse edital do governador Romeu Zema. É notícia quente, a gente ainda vai ter que analisar, vai produzir notícia ainda no am.com.br sobre esse assunto, mas já é um novo capítulo dessa história, né, que deve se arrastar bastante e, como você disse, faz parte de uma grande investida dos deputados da oposição junto ao TCE para poder tentar barrar esses projetos do governador Romeu Zema, que às vezes avançam mesmo sem a autorização da Assembleia Legislativa. Esse não é exatamente o caso, né, porque é um edital que faz parte da prerrogativa do Executivo, de conceder as rodovias, mas também faz parte da atividade dos deputados tentar fiscalizar ou de alguma forma apresentar ali as demandas populares e, como você falou, como está na própria denúncia dos deputados, a gente está falando de mais de 70% de toda a arrecadação do trecho, especificamente no setor, né, num tipo de viagem pendular ali entre Vespasiano e Belo Horizonte, em que a maioria das pessoas recebe muito pouco, né, menos de 3 salários mínimos, o que, mesmo esses pedágios considerados baratos, né, tarifas pequenas, seria um peso muito grande no orçamento das pessoas. Exatamente, né? Vale lembrar que esse era um dos grandes projetos da Secretaria de Infraestrutura no ano, porque eles previam captar 5 bilhões em investimentos na região. O secretário de Infraestrutura diz que é uma região que está carecendo de investimentos privados porque não tem infraestrutura, diz ele, né? Só que assim, a MG-010 tem uma qualidade muito boa, é a estrada mais perto de Belo Horizonte, vai até a cidade administrativa, enquanto a MG-424, que realmente é uma estrada, não é duplicada, que já tem mais dificuldade, passa muitos caminhões, então tem muito buraco, enfim. E preveria 3 intervenções grandes de engenharia, que seria a construção de um contorno em Lagoa Santa, da Serra do Cipó até Belo Horizonte, voltando mais ou menos ali, Matozinhos, e, se eu não me engano, Prudente de Moraes também, que a intenção era tirar o trânsito pesado dessas regiões e encurtar as viagens. Só que, como teve tanta pressão ali, né, por causa dessa coisa, o pedágio pegou muito mal, pra falar a verdade. Muito impopular, né, essa pauta. Exatamente, pegou muito mal na região, muitos deputados entraram nessa briga ali, inclusive deputados da base,
do governo pediram para o governo rever. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, interveio, né, no meio daquela discussão da Artemig, da Agência Reguladora de Transportes, e pediu o governador para reformular o projeto. E essa reformulação estava pronta. O que o governo tinha anunciado seria que teria um desconto maior na 30ª passagem, né? Isso que antes era de 50% para quem passava 30 vezes no mesmo ponto, e agora no seria mês, né? 30 vezes no mês. 30 vezes no mês. E aí seria agora de 61%. E também isenção para quem passa mais de uma vez no mesmo sentido, né, do trecho, né? Essa isenção especificamente para atender pessoas que trabalham com transporte, né? Uber, táxi. Exatamente, que vão muitas vezes, por exemplo, para o aeroporto de Confins, né? Cabe lembrar que o aeroporto internacional de Belo Horizonte não fica dentro de Belo Horizonte, né? Fica um pouco afastado, assim como todo grande aeroporto internacional. Enfim, e aí está suspenso agora. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas é um grande problema para o governo do estado, assim, sabe? Porque era uma grande aposta deles para esse ano, do grande projeto de infraestrutura. É interessante que a gente abrangeu um pouco essa discussão, porque a própria Artemig foi aprovada em segundo turno na Assembleia na semana passada, com algumas determinações, emendas adicionadas pelos próprios deputados do texto ao longo da tramitação, e uma delas confere ao Tribunal de Contas do Estado a função de controladora também da agência. E esse é um papel que o TCE tem assumido nos últimos meses, porque os deputados da oposição têm encontrado um trânsito mais aberto dentro do tribunal do que na própria Assembleia para poder tentar barrar alguns projetos do governador. A Silvia tem acompanhado a questão da saúde pública aqui em Minas Gerais, e é um dos pontos que os deputados da oposição acionaram o TCE, né, também, em relação aos projetos de gestão compartilhada dos hospitais da Fundação Hospitalar, da FEMIG, né? Tem também projetos relacionados à educação, também com essa ampliação da participação da iniciativa privada dentro do sistema educacional de Minas Gerais, e o TCE tem sido uma instância onde essas discussões têm avançado, porque embora os projetos não andem na Assembleia, até por conta do trabalho de obstrução da oposição, existe uma dificuldade de encontrar informação, né, Silvia, em relação a esses projetos da saúde, por exemplo. Os hospitais eles vão mudando as suas atribuições, alguns setores inclusive fechando, sobrecarregando outros equipamentos, e as pessoas, no final das contas, no fim da fila, que não vão conseguindo ter atendimento, né, no sistema de saúde público do Estado. A gente tem o Maria Amélia Lins, que está fechado há quase 4 meses, o bloco cirúrgico, por conta de um processo de tentativa de privatização. A FEMIG chegou a publicar o vencedor do edital, mas o TCE barrou e desde então está esse imbróglio judicial, e enquanto isso o bloco cirúrgico do hospital fechado. E o Maria Amélia Lins, ele funcionava como retaguarda para o Hospital João 23, principalmente nessa parte de cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que não são cirurgias emergenciais, mas que a pessoa precisa da intervenção. E agora, grande parte dessa demanda não foi absorvida, porque o João 23 ele é um hospital de urgência e emergência, então ele não dá conta de ficar atendendo essas cirurgias eletivas. A média de atendimento que eles têm feito dessas demandas que ficaram do Maria Amélia Lins são 25%. E esses 25% já estão sobrecarregando o próprio João 23, porque em relatos de conversas com médicos, cirurgiões, às vezes acontece de chegar um caso de emergência e a sala está ocupada por uma cirurgia eletiva. E o médico não pode tirar essa pessoa da mesa de cirurgia para poder atender essa pessoa de emergência, e essa pessoa de emergência é um caso de emergência, como o próprio nome diz. Eu acho que é um dos pontos de maior atenção que a gente deve ter nos próximos meses aí, em relação a esse funcionamento do tribunal, em relação aos avanços do Estado, né, Bruno? Porque o TCE não é um tribunal judiciário, é um tribunal legislativo que a gente fala, né?
Antigamente se falava muito que funcionava como um braço da Assembleia Legislativa para fiscalizar o governo. Hoje o TCE, todos os TCEs do Brasil, o TCU, tem assumido um protagonismo muito grande de fiscalizar esse tipo de contrato. Mas quando o TCE dá uma decisão, o TJ pode barrar essa própria decisão, né? Se eu não me engano, isso aconteceu no caso do Maria Amélia Lins, né? O TJ pode dar uma liminar e suspender. Então, cria um problema judiciário muito grande para o governo, né? Esse embate vai entrando em várias instâncias, a gente vai discutir elas nas próximas edições, mas para a gente poder falar de outro embate já tradicional do governador Romeu Zema dentro da sua gestão em Minas Gerais, que começou lá em 2019, que é a disputa com os servidores. O funcionalismo público e Zema vivem em pé de guerra desde que o governador assumiu, faz parte da gestão do Zema falar sempre sobre o rombo nos cofres públicos, né, do estado de Minas Gerais. É notório que Minas realmente vive uma situação fiscal muito delicada e que tem passado por estágios diferentes ao longo desse período, né? Já houve o período em que se pregava o ingresso no RRF, o Regime de Recuperação Fiscal a todo custo. Esse ingresso não veio via Assembleia, mas veio via Supremo Tribunal Federal. Hoje Minas está no RRF e pleiteia, né, que se planeja para poder entrar no PROPAG, que é o projeto do Rodrigo Pacheco, que é o plano de pleno pagamento das dívidas dos estados. Minas tem que entrar no PROPAG até o fim desse ano. A situação vai se alterando, novas camadas vão se somando à questão fiscal de Minas, que tem uma dívida de 170 bilhões com a União, além de outras dívidas com instituições privadas. Mas o que não muda é que o que fica nessa discussão é a incapacidade ou a impossibilidade do governo do Estado de conceder o reajuste aos servidores. E ontem, depois de uma discussão muito longa, né, a gente teve quase um mês de pauta travada dentro da Assembleia, por conta de vetos do governador. Os vetos saíram da frente, foram, enfim, analisados porque chegou um projeto de lei do Executivo falando sobre o reajuste aos servidores da educação, e a oposição entrou de cabeça nesse projeto porque a situação é mais ou menos a seguinte. Existe o piso federal dos servidores da educação. O governo do Estado ele não pode não cumprir com esse piso. Então, ele enviou à Assembleia exclusivamente um projeto que reajusta o salário dos servidores dessa área. O que a oposição quis? Transformar esse projeto, a partir de emendas, em um plano que estende esse percentual de 5,26% de aumento salarial, de reajuste, né, dentro da inflação, dos servidores da educação para os demais servidores. Então, foram apresentadas emendas em plenárias, as emendas voltaram para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e voltaram ontem, na terça-feira, ao plenário para votação em destaque, para que esse projeto fosse ampliado. O projeto foi votado, primeiro só com o texto original, né, com os servidores da educação sendo contemplados, e ele foi aprovado por unanimidade. Ok, isso era esperado que fosse acontecer mesmo, porque nem a oposição não quer que os servidores da educação fiquem sem o reajuste, obviamente. Só que as emendas destacadas, que falavam especificamente sobre a contemplação dos servidores do Colégio Tiradentes nesse projeto de reajuste, os demais servidores tinham um projeto específico para as forças de segurança também, assinado pela Beatriz Cerqueiro do PT, junto ao Sargento Rodrigues do PL, que é um deputado classista, né, que está sempre aí brigando pelas forças de segurança, e um projeto da oposição também, que falava sobre a obrigação do Estado de pagar pelo menos o salário mínimo para os servidores, que é uma realidade que não atinge mais de 43 mil servidores em Minas Gerais, né, 13% dos servidores do Estado inteiro. A grande maioria da educação não recebem o salário mínimo, recebem menos do que isso do governo do Estado. Então, essas eram as emendas apresentadas, todas elas foram rejeitadas em plenário em primeiro turno. Então, é uma vitória para o governo do Estado, que conseguiu mobilizar sua base de forma suficiente para rejeitar essas emendas. A oposição vai manter essa estratégia de apresentar emendas de ampliação do projeto durante a tramitação do segundo turno. Vale lembrar que na terça-feira o projeto volta para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e na quarta-feira deve voltar ao plenário, mas a tendência é que, novamente, elas sejam derrubadas, né, Bruno? Então, vence aí, inclusive, essa narrativa de que o Estado não tem dinheiro para poder oferecer esse reajuste a todos os servidores
e só a educação deve ser contemplada com a recomposição das perdas inflacionárias. Exatamente, né? A gente está num cenário que o governo recentemente anunciou um contingenciamento de gastos, né? O secretário de Fazenda também falou em todas as letras que não tem previsão orçamentária para dar o reajuste, mas me chama a atenção que você citou a questão do RRF, o Estado realmente está dentro do regime por decisão do STF, mas o RRF não proíbe o reajuste dos servidores, né? O que ele diz é que esse reajuste tem que vir na forma da revisão anual, em lei única, na mesma data e no mesmo percentual. Então, assim, o RRF não pode ser usado como justificativa para barrar o reajuste, embora o governo use. Mas a questão de ter que cumprir a lei federal do piso também não está sendo cumprida, porque o governo propõe um reajuste de 5,26%, enquanto a portaria do Ministério da Educação determina um reajuste de 6,27%. Né? Aí sempre tem aquela questão de como o governo paga os servidores da educação, porque aqui a carga horária semanal é de 24 horas, né? E o piso seria para 40? Para 40, exatamente. Só que aí tem uma coisa que me chamou a atenção na tramitação, uma outra questão que a oposição destacou, é que o piso ele é pago para servidores com formação básica, né? Enquanto nos quadros dos professores de Minas Gerais, todos têm formação superior, ensino superior. Então o governo descumpre o piso 2 vezes. Não paga o servidor como deve, ignora, exatamente. Então, o que deveria ser um piso de 4 mil e pouco, é pago em 2 mil e pouco, né? Então, é uma situação muito grave para os servidores da educação que lançaram uma campanha de reajuste salarial pedindo esses 6,27%, e eles também cobram uma recomposição de perdas inflacionárias na ordem de mais ou menos 70%, assim como os servidores da segurança fazem o mesmo, né? Isso, os servidores da segurança já têm essa luta há bastante tempo. São muitos elementos, né, nessa discussão, né? Se a gente olhar carreira por carreira, ela fica cada vez mais complexa. O fato é que ontem houve uma vitória do governador, e uma vitória que foi inclusive encaminhada pelo líder de governo João Magalhães numa entrevista após a votação, citando inclusive essas questões, né? Ele cita que o Estado está no RRF e cita que há um problema de gestão orçamentária, né, na gestão do orçamento de Minas Gerais para esse ano, por conta dos vetos do presidente Lula ao Propag. Então, essa justificativa do Executivo, ela também está dentro da base do Legislativo, né? Vale lembrar que, nesse caso específico, que o João Magalhães fala, que o governador fala, e o vice-governador falou recentemente também, é aquela questão que a gente já trouxe algumas vezes aqui no programa, que é a garantia das dívidas feitas pelo governo federal do Estado com instituições privadas. Dentro do RRF, o governo atua ali como um garantidor desses débitos, ele paga a dívida junto à instituição privada e depois cobra do Estado em tarifas mais módicas, né, em pagamentos mensais que estão dentro do orçamento dos estados. No Propag, isso não vai existir mais. Então, o governo vai refinanciar em 30 anos, com redução de juros, a dívida que existe dos estados com a União, mas ele vai deixar de ser garantidor da dívida dos estados com os bancos. Então, Minas Gerais, por exemplo, a partir do momento que aderir ao Propag, em dezembro, deve ser o que vai acontecer, vai voltar a ter que honrar os seus compromissos com essas instituições privadas nos moldes do que é oferecido como condição pelas instituições privadas. Isso aí vai ter um aumento anual que hoje o cálculo feito hoje é de 2 bilhões no orçamento, né? Então, também foi apresentado como justificativa pelo próprio deputado João Magalhães como uma das razões pelas quais o governo não vai ter dinheiro para cumprir o reajuste, né, a recomposição inflacionária para os servidores. Mas vale lembrar que o João Magalhães, sem dar muitos detalhes, disse que nessa próxima semana os deputados da base vão conversar com o governo para ver o que dá para ser feito. Foi isso que ele disse, né? Vamos ver o que dá para ser feito. Foi até perguntado sobre como assim, né? Qual que é a margem que o governo tem, mas ele preferiu não entrar nesses detalhes. Vamos ver se até semana que vem essa situação muda de alguma forma, né? A terça-feira é o dia da resposta ali na FFO e na quarta deve ser no plenário.
Cabe lembrar que essas dívidas com instituições privadas, se é a grande justificativa do governo para ter essa dificuldade orçamentária, são dívidas na ordem de 20 bilhões e não vão ser resolvidas esse ano. Então, há de se esperar que também para os próximos, talvez ele tenha uma dificuldade em conceder reajustes para os servidores, claro, já dentro da ótica do Propag, mas se essas dívidas estão fora, essas dívidas vão continuar causando problemas no orçamento, né? O que eles falam é que não estava previsto, né? Que eles fossem ter que arcar com esse valor agora. Então, meio que foi uma surpresa. Mas, de qualquer forma, isso vai ter que entrar no orçamento, né? Dos próximos anos. Vai ter que entrar no orçamento, vai ser interessante para ver qual que vai ser o déficit, porque o governo sempre prevê déficit desde que o Estado está quebrado, né? Então, assim, é normal essa previsão de déficit. Vamos ver quanto que isso vai subir. Talvez a gente já tenha uma sinalização agora, em maio, com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que são as bases do orçamento. Isso é interessante também o que você falou, dessa fala do João Magalhães, que eles vão se reunir para ver o que dá para fazer, porque lembra muito o que aconteceu ano passado, quando o governo também tentava reajustar o salário dos servidores, e os deputados ali articulando, conversando, conseguiram aumentar em 1%, né, um ponto percentual o reajuste dos servidores, depois de muita briga ali com o governo, né? Foi um meio termo, né? Entre o primeiro e o segundo turno, o percentual que era de 3 e pouco por cento saiu para 4,26 ou 4,62, não lembro exatamente. Adentrando de fato a inflação, né? Aí realmente foi uma recomposição da inflação do ano anterior. Porque de um ano, né? De um ano, no caso 2023, né? Isso. Porque a demanda dos servidores era a recomposição dos 2 anos consecutivos em que não houve reajuste. Chegaram ali no meio termo, né? Assim, não seria a recomposição dos 2 anos completos, mas pelo menos um dos anos seria... Foi contemplado ali. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse segundo turno. É possível, né? Não seria inédito. É boa lembrança, de fato, porque para os deputados isso pesa, né? Pesa porque a massa de servidores, o Estado, é uma máquina grande, né? A gente fala, acho que mais de quase 500 mil servidores... De novo, são eleitores, né? Eles votam nesses deputados, né? Então, para eles não é uma questão muito tranquila, né? É uma questão delicada. Aparecer como a figura que foi intransigente nesse tipo de situação, né? E tem eleição ano que vem, né? Sempre bom lembrar. Exato. Bom, falando de eleição no ano que vem, para a gente fechar esse primeiro bloco mais focado na relação do governo internamente, também externamente, vamos dar aquela pincelada nas redes sociais do governador, Bruno, porque ele não para, né? Assim, ele está muito focado mesmo em conseguir ser uma pessoa que carimba todas as pautas do momento. E a pauta do momento nessa semana foi a camisa vermelha que o Brasil possivelmente usaria na Copa do Mundo de 2026, ano eleitoral. Houve esse rumor, né? Nada foi confirmado. Inclusive a CBF foi desmentido, né, foi a público ontem desmentir. De que a camisa 2 do Brasil deixaria de ser a camisa azul, já tradicional, usada desde 58 pela seleção brasileira, da Copa de 58, e viraria uma camisa vermelha. E aí, né, foi um prato cheio para a discussão política no Brasil e o governador quis participar. O governador quis participar, fez um vídeo jogando... Não sei como ele arrumou uma camisa vermelha, né? Com a camisa na mão. Né? Ele tava com a camisa vermelha que tinha vazado. Ele jogou a camisa no lixo, falou alguma coisa de MST ali. Enfim, sempre aquele jeito Zema de ser, né? De tentar puxar a pauta para as redes sociais. E aí fez essa questão. Teve também a questão em São Paulo, que ele esteve em um evento da Folha de São Paulo sobre o Carnaval em Minas Gerais. Onde ele disse que o trânsito em São Paulo está melhor do que em Belo Horizonte. Agora, de fato, o trânsito em Belo Horizonte é ruim, a gente sabe. Eu acho que quando você sai de BH para São Paulo e precisa elogiar alguma coisa em São Paulo... Acho que o trânsito não é uma boa estratégia, né? Assim, seria como ir ao Rio e dizer que é uma grande referência em segurança pública ou algo assim. Exatamente. Não deu para entender o que o Zema quis dizer com isso, né? E joga contra a capital do estado dele, né? E joga contra o prefeito, né? Eu não sei como que o Álvaro Damião recebeu essa declaração do governador Romeu Zema, né? Exatamente. O Álvaro Damião... O cara que acabou de chegar com o prefeito, eles têm um elo ali entre os dois, que é o Marcelo Aro, né? Com a participação da prefeitura
e sendo secretário de governo do Romeu A Zema. Prefeitura de Belo Horizonte nunca foi um opositor ao governo de Minas, né? Sempre teve uma articulação boa desde que o Fuad assumiu, né? Porque a gente lembrando, caiu, já era mais difícil. Enfim, o Zema também foi na abertura da AgriShow, se eu não me engano, em Uberaba, no final de semana, e falou sobre a eleição, encontrou com o Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, se eu não me engano, né? Já articulando ali uma candidatura entre eles. E falou do Simões, né? Pediu apoio ao Simões, o Simões é pré-candidato, né? Já falou que se sente honrado de ser escolhido pelo governador. É o nome óbvio para o Zema apoiar, porque é seu vice. E eles têm muito trânsito no interior, né? Agora, somente com água, fazendo muito aceno, né? A gente lembra aquela vez que ele chamou... falou que Minas Gerais devia ser Agro-Gerais, né? Um evento com o Lula, né? Ao lado do Lula, né? Que o agro já seria uma atividade tão relevante quanto a mineração dentro de Minas e que poderia ter, inclusive, mudar o nome do estado. Claro, né? Que não tom de brincadeira, mas... Exatamente. Agora, nessa questão, citando Ronaldo Caiado, é interessante porque a coluna de hoje da Berta traz um entrave de uma possível filiação do Rodrigo Pacheco a essa nova federação, União PP, né, que foi lançada recentemente. Tinha essa discussão de que o Rodrigo Pacheco poderia sair do PSD em uma guinada do PSD mais à direita para apoiar, talvez, Tarcísio de Freitas no âmbito nacional. E parece que já há uma discussão também para o Simões se filiar à União Brasil, porque... pelo estatuto dessa nova federação, União PP, que é agora a maior força partidária do país, em termos de número, né, no caso, porque eu acho que PT e PL ainda tem mais impacto. Como partidos isolados. Né? O estatuto dessa nova federação deixa claro que o candidato a governo no ano que vem, governo de estado, que já ocupa o cargo, ele vai ter o controle da federação no estado. Então, se o Simões se filiar ao União Brasil também, já barra uma possível candidatura do Rodrigo Pacheco ali. Então, o Ronaldo Caiado é do União Brasil, né? Já é pré-candidato a presidente, pode ser que o Zema vire vice dele, a gente não sabe ainda, mas tem todo esse jogo eleitoral se desenhando. Bem lembrado, coluna da Berta Macarum na edição de quarta-feira do Jornal Estado de Minas, tá no em.com.br. Para a gente fechar, vou falar aqui da matéria que a gente publicou na segunda, Bruno, que coloca números nessa nossa percepção de que o Matheus Simões está numa empreitada eleitoral, né? A gente sempre tem essas sensações, né? Porque a imprensa recebe os avisos de pauta com as agendas do governador e do vice-governador, de que o Simões tem sido cada vez mais protagonista desses eventos. Só que tem um problema até de transparência do governo estadual, e que é comum aos executivos no Brasil de uma forma geral, de que as agendas não ficam disponíveis para consulta. Quando você vai entrar lá na agenda oficial do governador e do vice-governador, você consegue ver o que está previsto para eles fazerem no dia. Por exemplo, você vai entrar, hoje tem a agenda deles na quarta-feira. Mas não tem, por exemplo, a agenda do resto da semana e não tem a agenda de terça. Então a gente não consegue fazer essa consulta pregressa do que foi feito pelos representantes do executivo. Não só o governador e vice-governador, como também os secretários. Então, o que a gente fez, né, nessa matéria publicada na segunda-feira e está disponível também no site? Fomos pensando um a um os avisos de pauta de imprensa da Agência Minas, né, que é a agência oficial do governo, para poder ver o que Zema e Simões fizeram nos 100 primeiros dias de 2025, de janeiro, 1º de janeiro até 11 de abril, e nos 100 últimos dias de 2024, de setembro, 22 de setembro até 31 de dezembro. E os números, eles dizem muita coisa, né? O primeiro, o fato de que o próprio Zema aumentou as suas agendas públicas, né? Que são eventos abertos tanto para a população quanto para a imprensa. Somado ele e Simões, houve um aumento de 72% nas agendas em 2025, comparado com as agendas do fim do ano passado. Só que o aumento do Simões é muito mais expressivo, né? Se a gente pegar os 100 últimos dias do ano passado, e vale lembrar que nesse período houve uma viagem muito longa do Romeu Zema em novembro
para a Ásia, né? Ele foi ao Japão, a China e passou por Portugal também, né? Teve um braço europeu dessa viagem dele, em que o Simões atuou como governador em exercício, de fato. Então, isso, inclusive, impacta. Mesmo com essa situação, o Simões ele teve 13 compromissos públicos nos 100 últimos dias de 2024. Agora, em 2025, nos 100 primeiros dias, esse número pulou para 37, ou seja, quase triplicou. É um aumento de 184% no número de compromissos oficiais do Matheus Simões, representando o Estado em agendas públicas, por todo o Estado, né? O levantamento leva em consideração também onde foram Zema e Simões. Obviamente, a maior parte dos compromissos é na região metropolitana de Belo Horizonte, porque a sede do governo é aqui, então tem muitos compromissos que são ali na cidade administrativa, no Palácio da Liberdade, mas eles foram para todas as regiões do estado, né? Assim, a maior parte no Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Sul, Sudoeste de Minas e Triângulo tiveram mais de 9 agendas, mas todas as regiões foram contempladas. Então, é um número que a gente vai seguir acompanhando para poder ver se essa dinâmica se permanece, né, ou inclusive se ela aumenta no restante do ano, mas é aquele tipo de trabalho que precisa ser feito quando você está querendo colocar o vice, né, como candidato, porque o vice ele fica meio ali em ocaso, ele fica em segundo plano, e o eleitor não conhece muito o vice. Exatamente, o Simões sempre foi conhecido como o cara dos bastidores, né? No primeiro mandato ele era secretário-geral do governo, né? E no segundo, ali, depois do rompimento do governador Romeu Zema com o seu vice, o Paulo Brant, o Simões assume esse protagonismo de ser o vice do governo. E ele sempre diz, né, que ele comanda todas as secretarias do Estado e que nada passa no governo sem passar por ele, né? Que o governador pede os grandes projetos, mas a mão que desenha é a mão dele. Então, faz sentido esse aumento dessas agendas do Simões, porque as primeiras pesquisas já mostram que ele está um pouco atrás dos adversários, né? Principalmente do Cleitinho, Nicolas, possíveis candidatos, ainda não são oficializados pré-candidatos. Mas cabe lembrar que o Novo também, pelas regras eleitorais, tem pouco tempo de televisão, tem pouco fundo eleitoral, então talvez seja uma questão mais delicada para ele, se ele deixar para começar essa campanha, ou essa pré-campanha, já no ano que vem, né? Então é importante que ele comece agora, porque senão vai ficar bem para trás. Vamos acompanhar como vai ser essas agendas do Simões. Ele que, inclusive, tem trabalhado nos bastidores para poder ter sua equipe própria de marketing, né? Tentar também, inclusive, ter uma estratégia diferente da do governador, que o do governador tem mirado essa agenda nacional, federal, né? Porque eles têm objetivos distintos e o Simões aparece mais como essa figura do gestor, né? Que vai tentar apostar na imagem de quem estava trabalhando por trás do Zema. Inclusive, ele mudou de nome, né? É bom lembrar que o nome de urna dele em 2022 era Professor Matheus. E agora é só Matheus Simões. O nome oficial dele durante todo o ano, durante o mandato até 2024, era Professor Matheus. Inclusive, nos avisos de pauta, ele era descrito assim. Sempre foi, né? Quando ele era vereador em Belo Horizonte, também era Professor Matheus. E agora ele é Matheus Simões. Exatamente. Assim, um rebrand, detalhe, né? Mas é um rebrand do Professor Matheus. Rebranding do Professor Matheus. E é importante aí mudar a equipe de marketing, os marqueteiros dele, porque são campanhas diferentes, né? São objetivos diferentes, né? São eleitores diferentes, com outros propósitos. Exatamente. Em Minas Gerais, o Lula ganhou a eleição, né? Mas o Zema ganhou também. Então, assim, Minas Gerais é sempre o fio da balança, né? O fio da navalha ali. É difícil ganhar uma eleição em Minas Gerais, principalmente para quem não é conhecido. Vai ter muito trabalho aí pela frente, inclusive por conta dessa questão de ser quem gerencia de fato essas questões mais burocráticas do Estado. Minas Gerais vai ter um ano quente em 2025, ainda mais quente em 2026. Bom, o primeiro bloco é enorme, né? Porque tem muito assunto, mesmo com a semana curta, acontecendo aqui dentro do Estado. Você falou que a gente ia pincelar, a gente fez quase uma pintura, né? Bom, vamos para o segundo bloco para poder falar da matéria da Mariana, que também é um assunto que diz respeito à gestão mineira, nesse caso da gestão da segurança pública e, nesse caso, a gestão dos presídios aqui em Minas Gerais.
mas com um projeto que geralmente não é tratado quando a gente fala sobre segurança pública, muito menos sobre encarceramento. A gente até já trouxe aqui o Gabriel Ronan, né, que coordena o núcleo de dados aqui do jornal para poder falar do encarceramento em massa em Minas Gerais, uma realidade muito dura e de pouca perspectiva de reforma, de fato, dos detentos, mas a matéria que a Mariana trouxe para a gente no domingo mostra uma outra realidade, né, Mariana? E uma realidade que pode ser transformada a partir dos projetos de leitura. Conta um pouco para a gente como é que foi apurar essa matéria e o resultado, né, do texto final, que mostra, que você ouviu, inclusive, os detentos, que falam sobre o poder transformador, não só de ler, mas de ter esse hábito. Sim. Então, a remissão de pena, ela é um benefício previsto por uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e ela consiste em quê? Ela é uma redução de pena para pessoas que queiram ou trabalhar durante o período em que estão encarceradas ou estudar, né? E aí, o preso, ele, em qualquer momento do cumprimento da pena, ele pode aderir a esse projeto. Então, ele recebe um livro por mês, ele tem um prazo de até 30 dias para ler esse livro, e depois disso ele tem 10 dias para fazer um relatório desse livro, né, mostrando que ele efetivamente leu esse livro. Depois disso, esses relatórios são analisados por uma comissão que pode ser formada por servidores, né, do judiciário, estudantes de escolas, universidades. E, passado por essa comissão, o juiz da execução é informado e esse preso tem uma redução de 4 dias da sua pena. Os presos podem ler até um livro por mês. Então, funciona assim, para remissão. Mas não quer dizer que os presos não possam ler outros livros, né, para além do benefício. Então, a gente conversou com a diretora de ensino e profissionalização do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, a Miriam, e ela explicou para a gente que é uma realidade muito interessante, assim, porque muitos detentos começam no projeto querendo o benefício da redução dessa pena, né? Chegam lá com esse olhar só para vou aqui ler esse livro, reduzir minha pena e é isso. Ela falou que são muitos casos em que o poder é muito maior, né? O poder da leitura e do hábito que eles adquirem é muito maior do que só essa redução. De presos que passam a escrever livros. Existem livros publicados já por presos que ficaram em presídios aqui de Minas. E eles, né, adquirem esse hábito e muitos se formam, né? A gente foi até a penitenciária 2 de São Joaquim de Bicas, e lá dentro tem uma escola estadual, que é a Escola Estadual Antônio Ribeiro da Silva, para conversar com 2 detentos que estão, né, participando do projeto de remissão, que são o Rafael Damasceno e o Daniel Rufino. E aí, os 2 têm esse perfil que a diretora descreveu para a gente. Entramos aqui pela redução. E eles passaram a adquiriram um hábito que hoje o Rafael chega a falar que ele não consegue mais, né, deixar. É um hábito que eles acreditam que eles vão levar para depois da pena. E os 2 terminaram o ensino médio pelo Enseja, estudando dentro da escola, e prestaram o Enem ano passado, e os 2 foram aprovados para cursos. O Rafael já conseguiu uma bolsa, e ele vai conseguir fazer o
o curso dele, assistência social, dentro do presídio. E o Daniel quer tentar veterinária, medicina veterinária, e aí ele vai precisar também tentar uma vaga numa faculdade ou universidade que seja perto para ele poder ter autorização de sair e voltar todos os dias. Mas eles contam isso, assim, que eles passaram a ler muito mais do que um livro. O Rafael fala que ele tem até uma pequena biblioteca dentro da cela dele, que eles fazem esse empréstimo também, porque os livros são permitidos, os familiares podem enviar, né, para os detentos, se eles quiserem, e a diretora até fala que é uma boa prática, porque é um objeto que não oferece, né, risco nem para o preso, nem para os agentes penitenciários, e que né, tem o benefício de eles estão ali ociosos, podem... É uma conexão com a família também, né? E aí o que ela fala, né, que a maioria que nessas bibliotecas são 122 bibliotecas nos presídios do estado, mas que mesmo no presídio que não existe uma biblioteca, eles podem adotar, né, eles recebem doações de instituições, universidades, sociedade civil, então que os presos podem fazer o projeto mesmo que não tenha uma biblioteca, né? E aí ela falou que tem, né, todo tipo de livro, então clássicos da literatura, né? Mas que os presos gostam muito dos livros de cunho mais religioso, porque também ajuda um pouco, né? Conforta. Autoajuda, né? Autoajuda. É o contexto que imagino que determine muito esse apreço por esse tipo de livro, né? E ela falou que, assim, no começo eles precisam ter uma conexão, ter um interesse... Para criar o hábito. Não é? Para depois irem para, talvez, livros mais complexos, que eles... Porque muitos também não tiveram oportunidade, por exemplo, de estudar. Então, alguns têm uma dificuldade quando chegam, né? De leitura, de escrita. Então, eles vão aprimorando com o tempo. É muito importante essa matéria, né, Mariana? Que traz exemplos práticos de uma capacidade que o sistema penitenciário tem de reformar a pessoa que entra ali por algum crime que ela cometeu, né? Que a gente sabe que não é a realidade das penitenciárias de Minas nem do Brasil, né? Que, na verdade, ali existe um clima, um cenário muito, inclusive, mais propenso para que a pessoa saia de lá numa situação pior do que a que ela entrou, mas que existe a possibilidade de fazer a sua função social, né, do presídio funcionar de fato, e não só ser uma forma de punir, de castigar as pessoas. Porque a punição é uma das finalidades, né, de uma pena. Existe a ressocialização. E aí a gente entrevistou também uma doutora em linguística, a professora Rossali Beatriz, que ano passado publicou um livro chamado Literatura e Cárcere, né? Ela tinha um projeto com alunos do curso de Direito de uma universidade no interior de Santa Catarina, em que eles faziam isso, né? Um projeto semelhante. Os presos recebiam os livros, tinham um prazo para ler, e depois os alunos iam até a universidade fazer uma mediação, uma roda de conversa para discutir o livro. E aí ela fala sobre isso, né? Assim, que esses presos, uma hora eles vão pagar a pena e vão voltar para a sociedade. Então a gente tem que se preocupar, né, em ter pessoas que voltem para a sociedade ressocializadas, com um horizonte, né? Que foi o que a gente viu ali no caso dos dois detentos que a gente entrevistou. Eles já têm um horizonte de sair dali com uma formação universitária e com uma visão de mundo muito diferente da que eles entraram, né, também. Perfeito. Ela é uma frase até destacada da entrevista da Mariana, né? A professora fala
que as instituições públicas se preocupem com essa parcela de 1 milhão de encarcerados no Brasil, que daqui a pouco estará conosco na sociedade. E eu acho que é importante a gente tratar desse tema sobre essa perspectiva, né? Porque não é possível que o Brasil inteiro, ou que a grande maioria do Brasil, entenda que uma população carcerária desse tamanho é 100% composta por sociopatas, monstros horríveis que não podem coexistir com as pessoas dentro de uma sociedade, né? São pessoas que têm valências, têm potenciais e que trabalhar eles dessa forma é absolutamente legítimo, né? Isso foi tema de um episódio que a gente já citou aqui no programa, né? Que é onde a gente falou sobre a superlotação dos presídios em Minas Gerais, com a participação do Gabriel Ronan, do Núcleo de Dados. Eu até puxei alguns dados que ele tinha colocado na matéria. Minas Gerais tem 58.644 vagas em presídios, mas tem uma população carcerária de 72 mil pessoas. Então, 70% dos presídios mineiros estão superlotados. Então, assim, é uma coisa que eu disse até naquele programa, que a solução para esse problema não é construir mais presídios, construir mais celas, né? Porque na época o governo tinha esse projeto de construir mais unidades, mas sim em ressocializar esses presos, levar eles de volta para a sociedade e garantir que eles não voltem também. Exatamente, porque a pessoa já perde a liberdade, né? Perder a dignidade é muito ruim também, perder as perspectivas de acesso à educação, acesso à saúde, é muito danoso para essas pessoas. Não ajuda na questão da superlotação. Então, projetos como esse de remissão de pena é muito importante. O CNJ, o STF, principalmente na época da presidente Rosa Weber, né, da ministra Rosa Weber, teve uma preocupação muito grande, constantemente fez mutirões carcerários para rever as penas, porque muita gente aí está preso sem ainda ter uma sentença, né, preso de maneira preventiva, provisória. Então, acho que é algo que a gente tem que começar a se preocupar. Não começar, né? Já está atrasado. Se for começar a se preocupar com isso agora, a gente já está atrasado. Porque estatísticas mostram que o crime organizado cresce dentro do presídio, né? Então, a gente tem que tratar com seriedade essa questão. Teve uma matéria que a Alessandra Mel, nossa repórter, publicou esses dias também, mostrando que enquanto o Brasil fala em anistia, né? Os bolsonaristas falam em anistia para os condenados do 8 de janeiro, inúmeras pautas no Congresso querem aumentar as penas dos mais variados tipos de crime, né? Eu tô com essa matéria aberta aqui, foi a primeira memória que eu tive também quando vi a matéria da Mariana. E aí eu queria até perguntar de quem que é a iniciativa desse projeto. Primeiro essa questão da remissão da pena, né? Porque o aspecto prático do programa, ele é muito menos impactante do que o aspecto simbólico dessas pessoas. Porque, no final das contas, se elas lerem todos os livros possíveis, elas vão ter uma remissão de pena de 48 dias num ano. Sim. Então, assim, para aquela pessoa que leu todos esses livros, que entrou num programa, né, de cumprir ali um ensino médio, um sistema educacional, o impacto real para a vida delas é um impacto de ressocialização, de investimento no indivíduo, né? Muito maior do que o impacto que alguém pode ouvir esse programa ou ler a sua matéria e pensar, nossa, até nisso eles querem ajudar esses vagabundos, né? Não é isso, né? O impacto é realmente de pensar nas pessoas como seres completos, né? E complexos também. Uma oportunidade deles também terem uma atividade nesse tempo ocioso que eles vão ficar ali cumprindo a pena, né? Se você tá ali cumprindo, né? Principalmente pessoas que estão ali por crimes graves, vão passar muito tempo ali, é isso. O benefício da remissão, ele não é, né? Você falou, tem essa limitação de livros e tal. Eu acho que é mais isso, ocupar e dar uma perspectiva para essas pessoas, né? A oportunidade. E, assim, o que a gente percebe também, e o que as professoras que coordenam o projeto lá na escola falaram com a gente, que é isso, a possibilidade de ampliar para mais detentos, porque existe um número limitado de vagas. Então, assim, se ao invés de investir na construção de mais presídios para encarcerar, talvez se o poder público investisse em aumentar o número de vagas para quem quer aderir a esses programas,
o benefício seria para a sociedade como um todo, né? E essa é uma iniciativa aqui em Minas Gerais que vem da própria secretaria. O CNJ regulamentou isso. Mas aí, dentro dos estados, existe, né, um cronograma do que tem que ser seguido, e aí dentro de cada estado você pode ter uma flexibilização, mas o projeto existe no Brasil inteiro. Entendi. Em qualquer presídio que tenha ou não biblioteca, os presos têm acesso a isso. É uma pergunta porque eu acho que é sintomático lembrar isso que o Bruno falou, que isso parta do próprio sistema judiciário, ou de quem está debruçado nessa situação, que é um problema muito grave do Brasil, e não de quem legisla, né? Porque a gente está falando nesse momento da assim chamada pela liderança maior do movimento, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, de uma anistia humanitária a quem foi preso pelos atos do 8 de janeiro. E que a gente já discutiu aqui nesse programa e que eu acho que é uma discussão válida, assim, pensar nas penas e pensar em como essas pessoas estão sendo punidas pelo crime que elas cometeram. Só que essa anistia humanitária é difícil de pensar no lastro real que ela tem dentro do legislativo brasileiro, quando a matéria que a Alessandra, né, que está sempre aqui participando do podcast também, publicou no início desse mês de abril, traz o assustador número de 1.457 projetos de lei só no Congresso Nacional que propõem um aumento, um endurecimento das penas e uma legislação ainda mais punitivista do que a do Brasil é. Sendo que desses projetos, 578 foram apresentados só nessa legislatura. E isso a gente está falando de projetos de aumento de pena, porque existem projetos que, inclusive, tratam sobre a forma como as pessoas já punidas vivem dentro do ambiente carcerário. A gente pode lembrar do projeto do deputado Bruno Engler, deputado estadual aqui de Minas Gerais, que foi candidato a prefeito de Belo Horizonte na última eleição, que, por exemplo, que foi aprovado e está em vigor em Minas Gerais, que proíbe a existência de tomadas nas células de Minas Gerais. Cabe lembrar a normativa do governo que proibiu a entrada de cigarro também. Isso, assim, numa perspectiva de que a tomada serve para eles terem celulares e cometerem crimes e tal, quando, na verdade, né, é a assunção da falência do Estado em conseguir coibir que essas pessoas cometam os crimes que acontecem, a gente sabe que acontece com o uso de celulares dentro dos presídios, e aí nessa prerrogativa você tira a tomada. Imagina só, uma onda de calor você não tem um ventilador. Exatamente. Assim, são soluções rasas para problemas complexos e que não resolvem nada. Pioram, né? E aí acho que essa matéria da Mariana, né, convido todos os nossos ouvintes a ler lá, né? Matéria jornalística, gente, não tem juízo de valor, não leva para casa, então se você gosta de bandido. Mostra uma solução complexa para um problema complexo e que resolve alguma coisa. E que caminha, acho que numa situação muito mais civilizada de pensar nesse problema do que só na alimentação da barbárie, na sanha punitivista, na raiva, né, também, que é compreensível que a população tem, o crime é um problema grave do Brasil, mas a gente tem que pensar com a cabeça fria sobre como resolver, né. Algum destaque mais, Mariana, que a gente pode dizer da matéria? Algum ponto que você acha que o leitor tem que ter mais atenção? Não, a gente gravou com eles, então na matéria do portal vocês podem escutar o depoimento. A gente não colocou tudo na matéria que foi pro texto, então vocês podem escutar eles contando, né? Como que é essa vivência dentro do projeto. Bem lembrado, né? Assim, quem quiser também ver ouvir, né? Assim, a gente está aqui no podcast, a cobertura aqui do estado de Minas ela é completa, né? Tem o vídeo, tem o áudio. É bom para poder ter essa dimensão também, ouvir as pessoas falarem, né, sobre o impacto que isso causa na vida delas. Vamos para o terceiro bloco para poder falar de um assunto também delicado e que é uma realidade muito brasileira, né? Infelizmente muito brasileira. Matéria da Silvia Pires publicada na segunda-feira, dia 28.
que a Silvia vai comentar aqui, mas eu queria ler como que começa essa matéria, porque é uma realidade que choca. Mas muita gente conhece essa realidade de perto, né? Assim, muita gente que está nos ouvindo agora vai talvez relacionar com algum episódio próximo, né? Dentro da família ou dentro do seu círculo de convívio. Que a matéria começa assim, olha, Bruno. Maria, que é um nome fictício utilizado na matéria, cozinha, limpa, lava, passa e cuida das crianças da casa onde vive e trabalha há mais de 30 anos. Ela não recebe salário e, em troca do serviço diário, ganha moradia, comida e, uma vez ou outra, algumas roupas usadas. Aí a Silvia continua a discussão. Não é um relato de 1850, né, ou de 1887, quando a escravidão era vigente no Brasil. É um relato de 2025, né, Silvia? É uma trabalhadora de 63 anos que foi resgatada esse mês aqui em Belo Horizonte em situação análoga à escravidão. Ela trabalhava aí há 30 anos para essa mesma família que era liderada por um advogado. Então não tem nem como falar que ele não sabia que não podia escravizar alguém. Desconhece a lei, né? E essa mulher, ela ela já está numa idade avançada, tinha problemas de saúde, nunca recebeu salário, nunca teve a carteira registrada. Além disso tudo, ela não tinha direito a férias, aos finais de semana, feriado. Ela trabalhava ininterruptamente. Essa história foi passada para a gente pelas auditoras fiscais do Ministério do Trabalho, que tem um projeto de fiscalização do trabalho doméstico, e dentro dessa fiscalização do trabalho doméstico também entra, em alguns casos, eles acabam descobrindo essas situações de trabalhos análogos à escravidão. Isso é considerado trabalho análogo à escravidão porque ela estava ali numa jornada exaustiva de trabalho, ela não tinha direito ali ao seu descanso, além de ela não receber nenhuma remuneração por isso. Então, eles encaixam isso como um trabalho análogo à escravidão. Além dela, nesse mês também teve um outro caso no interior de Minas, em Planura, no Triângulo Mineiro, em que duas pessoas foram resgatadas nessa mesma situação de trabalho análogo à escravidão e em situações precárias mesmo, de exploração psicológica, de abuso, inclusive sexual. Eram uma mulher transexual e um homem homossexual que foram atraídos através da internet, com essa promessa de eles terem uma moradia, um apoio para que eles conseguissem estudar, dar um jeito na vida. E chegando lá, eles começaram a trabalhar dentro da casa desses 3 empregadores, sem receber nada pelo trabalho e sendo submetidos a essas situações de abuso. Essa matéria tá no site, né, Silvia? Tá no site. E essa matéria a foto, inclusive, que ilustra essa matéria é muito chocante, né, Silvia? As pessoas chegavam a ser tatuadas, né? Teve o caso do homem que foi resgatado. Ele tem 32 anos. Os empregadores tatuaram as iniciais deles na pele do rapaz, como uma forma de marcar a posse, né? Quase como se ele fosse gado. Propriedade. Chegamos nesse caso porque a ideia inicial era falar do Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que é comemorado no dia 27 de abril. A ideia inicial era checar como estava a situação das trabalhadoras em relação aos avanços que teve da PEC das domésticas, que já completou 12 anos, e da Lei Complementar 150. Então, a ideia era ver, de todos os direitos que essas leis estão garantindo, o que está sendo cumprido, o que não está. E acabamos chegando nessa situação de ver ainda hoje uma trabalhadora resgatada em situação de escravidão. Suplantou a pauta, né, Silvia, que era para poder falar sobre essas questões dos avanços, né, mas a apuração chegou num ponto de que nem faz tanto sentido falar sobre avanços quando existem situações como essas, tão retrógradas.
ainda acontecendo. Mas você tem os dados aí, né? Assim, a PEC das domésticas não vingou, de fato, na prática, né? Assim. Ela foi um avanço, mas ela não teve aplicação, até porque não tem uma equipe suficiente que consegue fiscalizar esse trabalho. Minas Gerais, o Brasil tem uma campanha de fiscalização do trabalho doméstico que acontece sempre no mês de celebração à trabalhadora doméstica, em abril. E começa em abril, finaliza em maio. Essas fiscalizações acontecem no país todo. Minas Gerais começou desde o ano passado a fazer essas fiscalizações contínuas. Então, o Ministério, a Superintendência do Trabalho aqui, tem um setor específico para fiscalizar o trabalho doméstico. E aí, nessas fiscalizações, eles identificam os problemas em relação ao cumprimento da lei. Então, a trabalhadora doméstica deveria ter uma jornada máxima de 44 horas semanais, a hora extra remunerada, o acesso ao FGTS. E o que eles já identificaram, porque a campanha ainda vai finalizar em maio, é que tem muitas trabalhadoras ainda sem a carteira assinada. As que têm a carteira assinada, às vezes, não recebem o depósito do FGTS, ou elas não estão tendo a jornada extra checada, as horas extras não são computadas para depois ou serem pagas ou ela tirar o descanso referente. E segundo o IBGE, nós temos 76,4% das profissionais da área no Brasil ainda sem carteira assinada. Isso é um dado de 2024. Em Belo Horizonte, esse número representa 40% das trabalhadoras. É um cenário um pouco menor, mas ainda tem. A maioria não tem carteira assinada. E vale lembrar que esses casos que você cita na matéria de trabalho análogo à escravidão, eles não estão nem dentro do cômputo geral, né? Afinal de contas, eles não são nem considerados aí um trabalho que é sem carteira, né? É um trabalho análogo à escravidão. Ou eles entram no plano geral, assim. Entendi sua pergunta. Não, lembrar que no caso que você cita da Maria com nome fictício, a gente não está falando desses casos, a gente está falando de gente que trabalha, que tem até uma remuneração, mas não é regulamentado, né? Assim, esse número... Não, a gente está falando de informalidade, uma pessoa que está trabalhando naqueles moldes que aconteciam, que era o trabalho fechado de boca a boca. Esse cenário ainda pode ser muito pior, né, do que é passível de ser registrado pelo IBGE. E acho que tem algumas dimensões dessa situação, né? Uma delas, que é até uma discussão acadêmica, né, de pensar o trabalho doméstico enquanto uma função de laboral, né? O trabalho doméstico entra nessa situação de perpetuação da escravidão, porque fica nessa situação é um trabalho que se faz em casa, é muito associado às mulheres, não é levado em consideração, inclusive, na discussão de dupla jornada de trabalho, né? Então, quando mesmo a pessoa que faz os trabalhos domésticos trabalha em outro emprego também, toma tempo, toma energia das pessoas, e aí, quando você vai pensar em mundo de trabalhista, ele fica passível dessa desvalorização, né? A pessoa não entende que o trabalhador ali deveria receber salário, afinal de contas está em casa, tem comida. É aquela frase que você deve ter ouvido nessa apuração várias vezes, é como se ele fosse da família, né? Isso deve se repetir várias vezes. Só que a pessoa que não recebe salário significa que ela não tem uma vida além daquele universo da família de outra pessoa onde ela trabalha. E como é que ela vai viver, né? Como é que ela vai se divertir, ter uma vida social, encontrar outras pessoas fora daquele núcleo de trabalho dela? Então, é muito cruel, né? Imagino que você deva ter ouvido isso, assim, mas a fulana é da minha família, como se fosse da minha família. É uma realidade absolutamente irreal, né? Não é assim que funciona na prática. O que a própria auditora fiscal fala é que o que eles mais escutam quando vão resgatar essas pessoas nessas situações é exatamente isso. Isso no âmbito de um resgate de uma pessoa que estava trabalhando no serviço doméstico. Que ela é da família, e foi a desculpa que essa família do advogado deu.
E a própria vítima não se reconhecia como integrante dessa família, até porque ela morava ali e cuidava de crianças, idosos, cachorros, que moravam na casa também. Mas ninguém estava cuidando dela, ela própria estava com a saúde debilitada, ela dormia num quarto que, segundo o relato da auditoria fiscal, era um quarto minúsculo, que não tinha ventilação, a roupa que ela usava era roupa doada pelos familiares, ela não tinha sair e comprar uma roupa para ela. Não tem convívio social nenhum, né? E é um perfil recorrente de mulheres, em sua grande maioria, negras, que estão nessa situação de vulnerabilidade, um rompimento com os vínculos familiares, não tem contato com nenhum familiar, e algumas vezes elas acabam sendo, inclusive, doadas na infância para essas famílias, para que elas exerçam o trabalho doméstico. Foi o caso, por exemplo, da Madalena Gordiano, que foi resgatada em 2020. Ela foi um caso que repercutiu bastante porque ela ficou 40 anos trabalhando para uma família e nesses 40 anos, desde os 8 anos de idade que ela estava trabalhando ali nesse serviço doméstico. Então é uma vida perdida, né? Assim, são 4 décadas de uma vida, mais da metade da vida da expectativa normal, né? Média de vida de um brasileiro que você não consegue se desenvolver, né? E são pessoas que são como da família, mas que, nesse caso que você cita, por exemplo, em 40 anos viram crianças crescerem, se desenvolverem, estudarem, se tornarem profissionais, entrarem no mercado de trabalho, se relacionarem, casarem, terem filhos, e ela estava lá, trabalhando dentro de casa, né? Assim, é muito cruel. Só para dar números, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio, do IBGE de 2023, mostra que o país tem 6,8 milhões de empregadores domésticos, só que desse total, 5,5 milhões são mulheres. Então, mais de 90%. Grande maioria é formada por mulheres negras, com média de idade de 49 anos, e apenas 1/3 tem carteira assinada. Então, o PNAD, por ser uma pesquisa em domicílio, acaba pegando também quem não tem carteira assinada, porque é uma pesquisa feita boca a boca, né? O pesquisador do IBGE vai lá e pergunta à pessoa. Recentemente, a gente está tendo uma discussão muito sobre a jornada 6x1, né? Sobre a redução da jornada de trabalho. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho, braço da ONU para o trabalho, mostra que serviços domésticos, no geral, têm a menor carga horária. Uma carga horária de 31 horas semanais. Mas, mesmo que essa não é a questão, porque a questão da remuneração está entre as menores também. Mesmo aquela que não se configura como trabalhar na escravidão, tem uma remuneração muito menor do que todos os outros serviços. Então, é uma questão desumanizadora da pessoa, né? Uma questão de valorização da atividade mesmo, né? Assim, de que isso, como a Silvia falou, essa frase como se fosse da família, ela é usada, ela é muito ouvida pelos auditores que trabalham especificamente em quem procura trabalhadores domésticos. Porque essa é meio que uma função entendida como algo de que você relega alguém na família. E aí são mulheres negras, então assim, tem todo um contexto histórico de continuidade do pensamento escravista e racista e sexista também nesse ponto, mas assim, é como se não tivesse sido quebrado esse elo histórico, né? A pessoa tá ali, mas ela faz as coisas de casa, então meio que não é um trabalho propriamente dito, quando é obviamente um trabalho, né? E a gente lembra como foi a discussão da PEC das domésticas, né? Assim, são 12 anos, mas a gente lembra, né, do alvoroço que foi, agora querem isso. A gente lembra do ministro Paulo Guedes dizendo há pouco tempo, para se referir às empregadas domésticas, falando que houve um tempo no Brasil que tinha empregada doméstica indo para a Disney, e era uma peia danada, então assim, uma festa danada. Então assim, isso está presente ainda no imaginário do brasileiro, né? Como se fosse uma atividade que não merecesse reconhecimento, muito menos remuneração. E aí acho que essa matéria da Silvia traz alguns exemplos específicos, mas que a gente consegue correlacionar, né? Isso volta à questão da informalidade, né? Porque 12 anos depois da PEC e da lei complementar,
ela não teve aplicação. Tem, por exemplo, o dado que o Bruno acabou de apresentar. E aí um problema que eu ouvi recorrentemente das fontes foi a questão da sugestão para que elas não queiram a carteira assinada, uma sugestão de que elas façam um MEI, que tem sido muito recorrente nesse sentido, de que é uma forma de formalizar o trabalho, mas nessa via elas perdem os direitos todos que são garantidos pela CLT, seguro-desemprego, por exemplo, e também volta uma questão em relação ao uso dos aplicativos, que é para oferecer esse serviço doméstico, que é um problema que tem acontecido em outras categorias também, que eles chamam de uberização. Uhum. É uma reclamação constante das trabalhadoras domésticas esse tipo de serviço, porque ele não estabelece vínculo, a remuneração é baixa, tem umas plataformas que elas têm que pagar para ter acesso aos empregadores, e aí ela também não tem garantia de que pagando ela vai ser chamada para algum serviço. É uma precarização que a gente já conhece de outras atividades, né? E que agora afeta também essa, que já é, Então, por precária, excelência, precarizada, né? Assim, a princípio já precarizada. Bom, convidar novamente o nosso ouvinte a ler a matéria que foi publicada no Caderno de Gerais, está no am.com.br/gerais, mas se você pesquisar, né, tanto a matéria da Mariana quanto a matéria da Silvia, pelos termos-chave, até pelo nome dela, você consegue acessar de forma mais fácil. É importante ler para a gente poder criar essa discussão, né, até porque, do ponto de vista político, né, que é a nossa pauta aqui, a gente vê refletido, principalmente no legislativo, como que a discussão majoritária reflete o que o eleitorado está pensando, o que as pessoas estão pensando. Então, relembrando a matéria da Alessandra mesmo, quando a gente está falando do tema do que a Mariana escreveu, o que o Brasil está pensando é em mais pena, em mais punição e não em ressocialização. É bom ver esses casos específicos que o contrário se mostra possível na prática, né? Bom, nosso programa está enorme hoje. Tá. Tem acontecido isso, né? Nas semanas menores a gente fala mais do que imaginava. Talvez com medo do programa ser curto e fala demais, mas os temas são interessantes, né, Bruno? São temas importantes, né? Às vezes a gente precisa treinar também, falar um pouco menos, mas... É difícil. A gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. Bruno, queria agradecer novamente a participação. Semana que vem o programa está de volta e semana que vem na sexta-feira. Na sexta-feira. Muito obrigado, viu, Bernardo? É sempre um prazer participar. Queria agradecer a Silvia Pires também. Em breve vai estar de volta aí também para poder falar de mais matérias. Muito obrigada pelo convite. Para a Mariana também, que já participou e deve fazer como é que chama? A trilogia em breve também. Obrigado, Mariana. Obrigada, meninos. Bom, o Política em Pauta fica por aqui todas as semanas, idealmente nas sextas-feiras, no canal do YouTube do Portal AI, mas também no seu agregador de podcasts favoritos. A cobertura completa da política em BH, no estado de Minas Gerais e no Brasil você acompanha pelo am.com.br. Um abraço e até a próxima.